Olá, seja bem-vindo a mais um resumo da Semana da Buildings. Eu sou Jean Santos, hoje é 22 de outubro e eu vou trazer para você as principais informações do mercado imobiliário corporativo. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, os links das matérias estão na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal Terra. Retorno gradual aos escritórios exige que cuidados sejam tomados. Com o avanço da vacinação, é possível notar o retorno de inúmeras atividades em espaços coletivos. Com isso, as empresas estão se preparando para a retomada do trabalho presencial de forma gradual, já que a pandemia não acabou. Porém, a segurança dos colaboradores, que é, sem dúvida, uma grande preocupação, não deve ser a única a embasar um retorno bem planejado aos escritórios. Os últimos 18 meses de home office trouxeram à tona questões como os prós e contras do esquema de trabalho em casa ou híbrido e a atenção à saúde mental dos colaboradores. Neste exato momento, já é possível receber alguns feedbacks de pessoas que retornaram aos escritórios e questionaram que as medidas oferecidas pela empresa ficaram na esfera do espaço físico e higienização. Duas pesquisas realizadas por renomadas instituições revelam realidades que parecem incompatíveis quando se pensa na dicotomia do trabalho presencial versus home office. Segundo a apuração feita pela Korn Ferry, empresa global de consultoria organizacional, 70% dos profissionais acham que home office é o novo normal e que retornar ao escritório será difícil. Mais da metade dos respondentes diz que pensar em voltar ao escritório é causa de estresse, mas ao mesmo tempo sente que a distância física pode comprometer seu desenvolvimento profissional. Por outro lado, a pesquisa feita pela Fundação Dom Cabral mostra que, apesar do aumento da produtividade indicado por mais de 58% dos respondentes, para muitos a experiência do home office implicou também em maior carga horária. Além disso, destacaram dificuldades de relacionamento com colegas de trabalho e maior desequilíbrio entre demandas pessoais e profissionais. Dados levantados pela Kenobi, software de recrutamento e seleção, demonstram que 71% das organizações não possuem uma área ou pessoa dedicada ao tema e que 53% dos entrevistados não souberam dizer em quanto tempo a empresa pretende investir na área. Nossa próxima notícia foi publicada na CNN Brasil. Avanço da vacinação incentiva retorno de grandes empresas ao trabalho presencial. O trabalho presencial, mesmo que de maneira híbrida, já é realidade em grandes empresas como o Magazine Luiza desde agosto do ano passado. Com o crescimento acelerado da companhia, muitas funções e reuniões precisavam ser presenciais, inclusive na sede, a Arena Magalu, na zona norte de São Paulo. Agora, com o avanço da vacinação, a frequência na sede aumenta semana a semana. Pesquisa da KPMG, realizada entre julho e agosto, aponta que 52% das empresas pretendem voltar com a sua operação ainda este ano. O Magalu fez um grande esquema para evitar a contaminação dos seus colaboradores. Por lá, quem optou pelo esquema presencial precisa realizar um teste PCR por semana, bancado pelo Magalu. De acordo com a varejista, o escritório alcança diariamente 60% de sua capacidade máxima. Na sede, todos são obrigados a usar máscaras e a cumprir o distanciamento recomendado. Nosso time sentia falta dessa agilidade que a conversa e a troca proporcionam às soluções de problemas, diz Patrícia Pugas, diretora de gestão e de pessoas da empresa. Assim como a varejista, diversas empresas começam a retomar o trabalho presencial com o avanço da imunização. Na semana passada, o país ultrapassou a marca de 100 milhões de pessoas imunizadas. Nossa próxima notícia foi publicada no UOL. A capital dos galpões. Mega depósitos da economia online são vizinhos e abastecem bairros nobres de Cajamar, em São Paulo. Lidiane da Silva sai correndo de seu barraco, desvia do esgoto que escorre na rua de terra,
dribla o trânsito de Galinhas, chega ao asfalto e à casa de sua irmã. Na volta, tem na mão um envelope amarelo. É um carregador de celular. O outro pifou. A gente comprou hoje e já chegou. A encomenda de Lidiane veio de bem perto. 2 fileiras de alambrados e um sistema de câmeras separam o precário bairro Novo Paraná do tecnológico mega galpão do Mercado Livre, em Cajamar, município da Grande São Paulo, que por sua posição geográfica concentra centros de distribuição do comércio online. Lidiane, de 27 anos, trabalha para uma empresa terceirizada que faz a limpeza no estoque central do supermercado Açaí, vizinho ao Mercado Livre. Seu irmão Marcos faz carga e descarga da empresa norte-americana Penske Logistics, à beira da rodovia Anhanguera. As vendas online cresceram cerca de 60% numa comparação entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2020 e se popularizaram com a pandemia. 13 milhões de brasileiros fizeram a primeira compra online no período. As entregas no mesmo dia são uma realidade nos grandes centros e o próximo passo é bater na porta do consumidor em até 1 hora, sem cobrança de frete. O avanço se adaptou rapidamente ao atraso social do Brasil, chegando às favelas e concorrendo com as lojas das redondezas. Cajamar é uma amostra disso. Hoje, a desconexão entre a produção e a distribuição de um produto nos leva a uma lógica quase mágica quando apertamos um botão e o objeto pixelado se materializa horas depois diante de nós. No início de 2021, Cajamar contava com 1,3 milhão de metros quadrados de depósitos cobertos, mas há planos para mais que duplicar essa extensão. Essas catedrais do consumo digital não chamam a atenção por sua arquitetura, mas por seu tamanho. São caixotes brancos de até 12 metros de altura, na maioria das vezes assentados sobre morros retificados com gigantes degraus de grama. Um deles possui 150,5 mil metros quadrados, área superior à do Santuário Nacional de Aparecida. Há vários galpões em construção também. Só em Cajamar estão os QGs da Amazon, Correios, B2W, Carrefour, Walmart, FedEx e dezenas de outras empresas. A nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. JTIS compra 4 galpões em SP por 1,37 bilhão de reais. A gestora JTIS Partners comprou 4 galpões de padrão AAA por 1,37 bilhão de reais por meio de seu fundo de logística, 717,3 milhões de reais, e de certificados de recebíveis imobiliários, 655,5 milhões de reais. Os ativos pertenciam a 2 outros fundos geridos pela própria JTIS e que estavam em fase de desenvolvimento. Fizeram parte da operação o Centro Logístico Embu, CLE, o Distribution Center Barueri, DCB, o Distribution Center Cajamar, DCC, e o Distribution Center Rodoanel, DCR. A alocação média dos empreendimentos está em 89% e 71% dos inquilinos são do segmento de e-commerce. Todos os galpões se localizam a menos de 30 quilômetros da capital paulista, região mais valorizada do segmento. A gestora pretende manter o foco de seus investimentos em galpões, desenvolvimento e aquisição no entorno de São Paulo, segundo a diretora executiva da empresa, Maristela Diniz. Na disputa pelo cliente, algumas empresas de comércio eletrônico, por exemplo, do ramo farmacêutico, já oferecem a possibilidade de entrega dos produtos no mesmo dia da compra. O fundo de logística da JTIS, comprador dos ativos CLE, DCB, DCC e DCR, foi o primeiro levantado pela gestora com captação nacional de recursos. Com esforços restritos, a operação direcionou recursos para os ativos adquiridos. O DCB pertencia, em sua totalidade, a um fundo da empresa. Além do segmento de galpões logísticos, a JTIS investe no Brasil em residenciais, escritórios e hotelaria. Em escritórios, a gestora não tem vacância em São Paulo e registra ocupação superior a 60% no Rio de Janeiro.
No residencial, faz parcerias com incorporadoras em projetos do Casa Verde e Amarela e da faixa logo acima do programa habitacional. Em hotelaria, os investimentos são feitos pela Brasil Hospitality Group, presente em São Paulo, no Rio, em Campos de Goytacazes, Salvador, Recife e Curitiba. No Brasil, o capital já comprometido pela GTES soma 7,1 bilhões de reais. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Seu Dinheiro. Um dos maiores gestores de fundos imobiliários do mercado avisa: os shoppings estão baratos e o investidor ainda não percebeu. Os shopping centers estão entre os segmentos da economia mais afetados pela pandemia, mas os empreendimentos já começam a retomar as atividades e gerar resultados, o que representa uma oportunidade de investimento em fundos imobiliários na área e com preços convidativos. Essa é a avaliação de Máximo Lima, CEO da Hemisfério Sul Investimentos, HSI, uma das gestoras mais importantes do setor. A busca por recursos para novos investimentos acontece apesar de a gestora não estar otimista com o ambiente macroeconômico diante da alta taxa básica de juros, a Selic, da instabilidade política e da desaceleração do crescimento global. Segundo ele, abre aspas, no curto prazo, não estou animado, mas a vantagem é que o Brasil não é como a Europa, que tem taxa de juro negativa e a economia não cresce. As nossas soluções estão dadas, a questão é querer fazer. Fecha aspas. O momento de fato não é dos melhores para os fundos imobiliários. O IFIX, principal índice do setor, segue abaixo dos níveis pré-pandemia e acumula uma desvalorização da ordem de 4% neste ano. Enquanto aqueles que investem em shoppings tiveram a rentabilidade bastante afetada pelas restrições de abertura para conter a pandemia, os FIIs que investem em galpões se mantiveram aquecidos, ao mesmo tempo em que a oferta também avançou consideravelmente. O CEO da HSI cita uma recuperação robusta entre os shoppings que a gestora acompanha. A gente voltou para 2019 e tenho a expectativa de que a gente passe o ano já rodando acima de 2019 e com 2022 com uma cara boa, afirma. Para Lima, essa é a classe relativamente mais barata entre os fundos imobiliários. Para ele, o investidor vai acabar entendendo isso à medida que a distribuição de recursos começa a chegar no bolso. No cenário incerto atual, o setor tem uma capacidade de valorização razoável nos próximos 6 meses, apesar da reprecificação em curso no mercado. Os bons shoppings começam a distribuir resultados como era antes da pandemia, meio que agora. O investidor pequeno não entendeu isso ainda, avalia. Antes de finalizar, eu te convido para conferir os artigos e outros conteúdos publicados no portal da revista Buildings e também no nosso canal do YouTube. Nesta semana publicamos um artigo exclusivo e completo sobre o mercado logístico no Brasil, que bateu novos recordes no terceiro trimestre de 2021. Grande volume de novo estoque, taxa de vacância caindo e varejistas e e-commerce aumentando as ocupações são alguns destaques do fechamento dos dados do terceiro trimestre. Confira! Além disso, também publicamos um vídeo com 5 destaques do mercado de escritórios no terceiro trimestre de 2021. Não deixe de conferir. Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso resumo. Te desejo um excelente final de semana e nós nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá.